Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente veio aqui falar um pouquinho sobre o que todo mundo está comentando. De quem é a culpa do Fluminense chegar nessa rodada, nessa situação muito complicada, com grandes chances de rebaixamento, mas eu queria pedir que você deixasse nos seus comentários aqui. Quem você acha que é a culpa? Mário, Diniz, jogadores, todos eles? Então deixa aqui nos comentários, eu quase nunca peço isso, mas hoje deixa esse comentário e dá essa moral pra gente. Também te pedir para que você se inscreva no canal, compartilhe nosso vídeo com seus amigos tricolores, compartilhe nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Eu quero começar falando sobre... Eu tenho um vídeo já, roteiro pronto e tal, para quando acabar o Brasileiro, onde a gente vai elencar todos os problemas que o Fluminense enfrentou no decorrer do ano e quem que são os principais responsáveis, quem foram os principais responsáveis de causar cada um desses problemas. Mas para a gente poder ser mais rápido e fazer um vídeo aqui, pensando quem são os principais responsáveis da gente chegar nessa altura do Campeonato Brasileiro, nessa situação, eu acho que o principal responsável de tudo é o senhor Mário Bittencourt. Por quê, Diego? Cara, o Mário Bittencourt é um cara que estava com a caneta na mão, ele tinha o poder da decisão. O pessoal pode falar, o Diniz quis trazer o Felipe Alves, quis trazer o Gabriel Pires, quis trazer o Renato Augusto, quis trazer o Douglas Costa. Se o Mário Bittencourt não desse o aval, o Diniz não ia trazer esses caras. Só que o Mário Bittencourt, ele deu carta branca para o Diniz fazer o que quisesse. Depois, quando o Diniz saiu, ele fez uma narrativa como se fosse o Diniz impondo, ele teve que aceitar. Só que ele é o presidente do time, ele aceita se ele quisesse, entendeu? Então a responsabilidade é muito grande dele, sim. Ele é um dos principais responsáveis para a gente chegar nessa altura do campeonato, nessa situação. E se o Fluminense cair, ele é o principal responsável pela demora na mudança do comando, pelos jogadores que contratou e até mesmo por trazer o seu Mano Menezes, que fez uma aposta alta. Eu vou falar do Mano Menezes mais para frente nesse vídeo. Cara, o segundo cara também que tem uma participação muito grande é o senhor Fernando Diniz. 14 jogos dele, o Fluminense somou apenas 6 pontos. Então não tem como você falar que ele não tem uma grande parcela de culpa nesse rebaixamento e a maior parte do tempo pela sua teimosia. Se ele fosse um pouquinho mais flexível, tentasse mudar um pouco seu estilo de jogo, mudasse um pouquinho suas ideias, talvez o Fluminense pudesse chegar nessa altura do Campeonato Brasileiro até livre do rebaixamento. Então o seu Mano Menezes o seu Fernando Diniz, sim, é um dos principais responsáveis e culpados também para a gente estar nessa situação. No planejamento, na escolha dos jogadores, e em não ouvir a fisiologia, e em tantos outros pontos. Porque a fisiologia a questão de não ver a fisiologia estourou os nossos jogadores todos para esse ano. Muitos jogadores que renderam muito abaixo esse ano é a sobrecarga de treinamento de anos anteriores. Então, Fernando Diniz tem sim uma grande responsabilidade nisso. Seu Fred e seu Paulo Agione também são responsáveis por serem diretores de futebol, diretores de planejamento de futebol e não conseguirem fazer o planejamento, não conseguirem debater com o Fernando Diniz. E ainda pior ainda, o Fred pulou do barco fora antes. O Fred é o nosso grande ídolo, ele não precisava ter se sujeitado a virar diretor para passar por essas situações, se sujeitou porque quis, se aproximou do Mário porque quis, então também tem culpa assim caso o Fluminense caia, porque ele saiu no momento, a gente não sabe até hoje qual foi a verdadeira causa dele ter saído, pulou fora e isso também com certeza contribuiu. Ele era o diretor de planejamento e a gente vê também que ele não tinha muita importância porque desde que ele saiu nunca mais teve um diretor de planejamento de futebol no Fluminense. E sim, se ele é o diretor de planejamento e planejou tão mal esse ano, ele é um dos responsáveis, juntamente com o Paulo Gione, que para mim é uma figura meramente ilustrativa. A gente não vê o Paulo Gione da entrevista, não vê a participação do Paulo Gione, já ouviu algumas pessoas falando que ele é um cara muito importante nos bastidores, mas não é isso que demonstra para fora. Posso estar falando uma besteira do mundo aqui, mas o Paulo Gione também tem sim sua parcela de culpa. E também a gente pode falar dos jogadores, cara. Foi um ano onde os jogadores sentaram na questão que foram campeões da Libertadores, não se comprometeram em fazer um bom ano. Vários jogadores estão encostados no Fluminense sem querer jogar bola. E sim, eles também têm uma grande parcela de culpas, sendo omissos, não tendo coragem, não tendo vergonha na cara para correr, para dar seu máximo. E isso também está nos ajudando a estar nessa situação hoje. Então, a gente vai vendo que a culpa é do conjunto todo, com a principal responsável, o seu Mário Bittencourt. Aí o que a gente pode pensar? Vamos trazer memória que nos traz esperança. O Fluminense em 2009 estava na mesma rodada com os mesmos números de pontos. Claro, o momento era diferente. Tinha um Fred voando dentro de campo, tinha um Dario Conca, tinha um time de guerreiros, coisa que a gente não tem hoje. Mas a gente tem que ter a fé e a esperança que talvez a gente consiga reverter essa situação. Quem sabe a gente não consiga, por um milagre de Deus, arrancar pontos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada e vencer o Cuiabá no Maracanã. Então a gente vai depender muito desses dois resultados para a gente conseguir se livrar do rebaixamento. Então, enquanto ainda há esperança, vamos tentar nos apegar nessa esperança aí
de Fluminense conseguir se safar do rebaixamento, secar demais, né? Criciúma e Bragantino, porque eu acho que a nossa permanência na Série A passa muito mais por Criciúma e Bragantino não conseguirem fazer sua parte do que o Fluminense conseguir voar. O Fluminense não vai conseguir voar, o Fluminense não vai conseguir jogar, então a gente precisa muito de Bragantino e Criciúma perdendo seus jogos e por um milagre o Fluminense roubar a ponta do Atlético Paranaense e por um milagre vencer o Cuiabá em casa. Eu acho que esse jogo contra o Atlético Paranaense pode ter um astral legal se o Fluminense conseguir vencer lá, ou empatar lá, né? Que vencer a gente não faz gol, mas conseguir pelo menos um empate lá e vir pro Maracanã, né? A torcida com certeza vai comprar essa briga, vai tentar livrar o Fluminense do rebaixamento, empurrando o time o tempo todo do Maracanã contra o Cuiabá, mas esses dois jogos são muito importantes e qualquer tropeço nesses dois jogos, né? O tropeço eu falo, derrota para o Atlético Paranaense e não vencer o Cuiabá, aí sim, decretar o fim do Fluminense na Série A do Brasileiro. Então, vamos continuar acreditando, vamos continuar mantendo a esperança e que os culpados sejam cobrados, que os culpados sejam realmente atribuídos a culpa a eles. E parece que sábado vai ter um protesto nas Laranjeiras, né, para cobrar o Mário Bittencourt. E ano que vem tem que ser tudo muito diferente. Eu não quero passar mais por isso e o Fluminense fique na Série A do Brasileiro, que ainda há a expectativa de o Fluminense não estar na Série A do Brasileiro ano que vem. Mas se ficar, tem que ser tudo muito diferente, com uma mudança radical, né? Desde o comando até comando técnico, tudo. Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal aí, dá essa moral pra gente, compartilha o vídeo com os amigos tricolores e ajude o Fluminense a ficar cada vez mais longe. Saudações tricolores e até a próxima.